Vamos conversar com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia aqui a todos que nos acompanham. Rosemary, nós acabamos de ver a matéria da Júlia Pereira falando a respeito dos atos de 1º de maio, né? O principal ato das centrais sindicais aqui unificado, que foi no Pacaembu, aqui na Praça Charles Miller, em São Paulo, e ali tivemos aí diversas críticas ao governo de Jair Bolsonaro, mas também foram priorizadas as pautas relativas à classe trabalhadora, né, por meio das centrais, não só as críticas ao momento atual, mas também ali algumas propostas, como o retorno da política de valorização do salário mínimo, a questão da revogação da reforma trabalhista, e no mesmo dia tivemos também atos bolsonaristas, né, o presidente Jair Bolsonaro inclusive chegou a participar por meio de vídeo no ato da Avenida Paulista em São Paulo, que teve diversos ataques ao STF, ao TSE, e o ato bolsonarista no Rio de Janeiro, além disso, teve também frases sexistas e uma fala do deputado federal Daniel Silveira. Você acha que os atos dos dois lados ontem demarcaram bem em que campo político cada um joga e também dá para perceber como que vai ser o processo eleitoral propriamente dito em 2022, Rosemary? Bom, com certeza, né, a diferença, inclusive, se nós formos pegar, se nós pegarmos as pautas principais, né, então acho que uma coisa que é muito importante é, primeiro, lembrarmos o 1º de maio, é uma data histórica, e é uma data que faz alusão à luta dos trabalhadores em âmbito global. Então, acho que essa é uma primeira diferenciação. Eu ouvi aí alguns dos participantes do ato do 1º de maio, alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, e ele começa dizendo que é um ato do Dia do Trabalho, né, e que na Avenida Paulista só estavam as pessoas que trabalham, né, e aí eu vou fazer um deslocamento aqui para o ato, né, do Pacaembu, e exatamente uma das questões colocadas ali, ela dialoga com o momento que nós estamos vivendo, com altíssimas taxas de desemprego no nosso país, uma população bastante empobrecida, né, um país que já tinha saído do mapa da fome e que retornou, né, recentemente pelas ações, né, deste governo que está aí. Então, essa é uma primeira diferenciação que me parece muito importante, né, de que lado, né, esses dois projetos políticos estão, daquele lado, né, um daquele lado que, né, justamente busca, né, pensar projetos, saídas para tirar o povo da pobreza, para gerar empregos, voltar ao crescimento do país, e principalmente uma das questões já apontadas aí pela pré-candidatura do ex-presidente Lula, que é a revogação da reforma trabalhista aprovada em 2017 no governo Temer. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque à época a reforma vinha como uma grande promessa de geração de desemprego, perdão, de geração de emprego, e que, na realidade, o que nós vemos é que foi uma quebra acentuada de direitos dos trabalhadores e o aumento do desemprego. Então, me parece que, né, a candidatura de Jair Bolsonaro vai continuar essa estratégia, né, digamos, de fazer uma espécie de cortina de fumaça, faz um ato em defesa da liberdade, em defesa da Constituição, mas em defesa da Constituição, atacando justamente um dos principais guardiões da Constituição brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, e faz isso não só através de várias cartazes que nós podemos ver entre os manifestantes, mas também entre aqueles que falaram nesses atos. E a primeira afronta é a fala de Daniel Silveira, né, que está sob júdice
né, uma das questões colocadas na condenação do Supremo Tribunal Federal é que ele não poderia comparecer em reuniões públicas, ele não só comparece, como vai ao ato do Rio de Janeiro, vai ao ato do São Paulo e continua intensificando, né, essa cruzada antidemocrática, e uma das questões o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós vimos aí nesse domingo claramente, né, por onde serão conduzidas, né, as campanhas. Uma em defesa dos trabalhadores e a outra, né, se escondendo por detrás daquilo que eles chamam de liberdade de expressão, e gostaria de chamar a atenção que liberdade de expressão não significa liberdade de agressão às instituições, agressão, né, às forças democráticas do país, e é isso exatamente que o apoiador de Jair Bolsonaro, Daniel da Silveira, tem feito aí nos últimos meses. Agora, Rosemary, na última sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, disse que não há na legislação brasileira a figura de um poder moderador para intervir na justiça eleitoral quando foi questionado a respeito do papel das Forças Armadas no processo eleitoral. Rosemary, como você vê essa situação? É normal para um país que se diz democrático sequer discutir um papel das Forças Armadas num processo eleitoral? Não, é absolutamente anormal, e o que nós vemos, né, é gravíssimo, porque significa, primeiro, por um lado, o presidente Jair Bolsonaro manter o ambiente, né, fomentar um ambiente de desconfiança nas instituições brasileiras, como o Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela condução dos processos eleitorais do Brasil. Então, esse é um primeiro objetivo muito claro do presidente já, né, desde que foi eleito em 2018, né, que ele questiona esse processo, e essa instituição. Então, é gravíssimo desse ponto de vista. E de um segundo ponto de vista, eu acho que também tem uma proposta, né, de que os militares tutelem as eleições do país, né? Ou seja, primeiro o presidente fala, aquela sala secreta onde meia dúzia contam os votos da apuração, isso não existe, né? O TSE tem mostrado todas as etapas de auditabilidade do processo eleitoral, e o que o presidente fala é que, né, passaria por uma segunda contagem, ou por uma contagem paralela realizada pelos militares, né? Então, eu acho que me parece muito grave, né, colocar uma instituição tão importante quanto o Tribunal Superior Eleitoral num processo eleitoral nesse tipo de situação, é dizer, não confiamos em vocês, vou colocar vocês alguém para supervisionar, para espionar o trabalho de vocês. Essa é uma coisa muito importante. E eu gostaria também de dizer que é importante, além de falarmos, né, a respeito desses reiterados ataques que o presidente Bolsonaro vem fazendo, causa espanto que os militares não se pronunciem em relação a isso. Eu gostaria de ouvir claramente, olha, não estamos interessados em tutelar o processo eleitoral brasileiro, né, acreditamos, confiamos que o Tribunal Superior Eleitoral seja, né, a instituição adequada para a condução desse processo que é elogiado no mundo inteiro pela sua transparência, pela sua lisura, mas me parece que os militares, mais uma vez, né, preferem não dar demonstrações claras do seu posicionamento em relação a isso, né, e talvez eu vá usar uma expressão forte, né, mas no discurso popular a gente fala quem cala consente, né,
e não é a primeira vez que os militares, as instituições militares não se calam frente, né, às ameaças antidemocráticas, às ameaças a tranquilidade, a realização da tranquilidade das eleições, né, que o presidente ameaça o Tribunal Superior Eleitoral. É muito grave isso, e é muito grave, nós estamos há 5 meses das eleições, né? Eu acho que antes da oficialização das candidaturas, essas questões precisam estar postas à mesa. Nós não vamos poder passar, né, o período eleitoral com tantos ataques confundindo a população. E me parece que este é o objetivo do presidente Bolsonaro: confundir, criar o caos na cabeça das pessoas, né? E também criar um ambiente favorável para que ele conteste os votos em caso de uma eventual derrota, né? Então, eu acho que as forças democráticas e da sociedade civil precisam ficar muito atentas a isso, e acho que cobrar os militares, dizendo: se vocês vão fazer isso, vocês se prestariam a esse papel de fazer uma contagem paralela, não sei como nomear isso, das eleições, vocês também não confiam no Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que essa cobrança nós, como sociedade civil, temos que fazer às Forças Armadas brasileiras. Inclusive, Rosemary, essa cobrança é importante porque quando não se cala ali, as Forças Armadas, elas explicitam, na verdade, que tem um lado político e não exatamente compromisso com a democracia. Vimos isso agora, por exemplo, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, investindo contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e mesmo antes do governo Bolsonaro, tem aquele tweet, infelizmente clássico já de um ataque à democracia, quando ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal por conta do julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, as Forças Armadas aqui no Brasil, elas não só não deixam o seu compromisso com a democracia explícito, mas também mostram, evidenciam por essas atitudes e por esse silêncio, em boa parte do tempo também, Rosemary, que tem um lado político evidente. Com certeza, e eu queria me lembrar aqui, né, eu acho que é muito importante nós colocarmos isso. Eu estou falando de uma cobrança da sociedade civil em relação a essas últimas declarações do presidente para que as Forças Armadas se posicionem, mas nós temos visto que toda vez que ela se posiciona como um poder que apoia o presidente, não como um poder que garante o funcionamento das instituições numa democracia. Isso é que causa uma certa estranheza, e eu me lembro, por exemplo, de um episódio ainda na época do governo do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, em que o exército chega a dar uma declaração, as Forças Armadas americanas chegam a dar uma declaração em um momento delicado da democracia americana, e de repente o general vai a público e diz: não, esqueçam tudo isso, eu não tenho que me posicionar, não é esse meu papel como Forças Armadas, né, intervir na política e tal. Aqui os nossos militares, né, estão em todos os cargos políticos possíveis e imaginários do atual governo, né, participam no Congresso, né, tem representantes e estão o tempo todo nos meios de comunicação, né, manifestando as suas opiniões, e opiniões essas que não condizem com o seu papel de guardião da Constituição. É isso que é muito difícil numa sociedade efetivamente democrática nós tolerarmos, porque se as Forças Armadas tomam uma posição, tomam um partido, tomam um lugar, como você mesmo disse anteriormente, isso significa que ela, em nome da defesa deste lugar que ela está assumindo, que ela pode, né, intervir no jogo político e atacar a opositores dessa posição que ela está se afiliando. Isso não é papel das Forças Armadas, né, numa sociedade democrática, mas isso sim nos faz lembrar
os tempos, né, dos anos de chumbo, do período ditatorial em que os militares estavam no poder, né, e impedindo, né, a retomada da democracia no nosso país. É muito grave que nós ainda tenhamos as Forças Armadas olhando para esse retrovisor, né, do golpe de 64 e mantendo aquele mesmo lugar, mesmo que já tenhamos ultrapassado esse momento e que estejamos, né, numa democracia muito abalada. É importantíssimo dizermos aqui, numa democracia que a cada dia vem sendo atacada, infelizmente, por aquele que deveria ser um dos seus maiores defensores, um dos seus mais importantes defensores, que seria o presidente da República, mas ele ataca a democracia sistematicamente todos os dias. E por falar nesses ataques e também tomando como referência o golpe de 64, Rosemary, o Pedro Abramovay, que foi secretário nacional de Justiça, ele postou ainda nessa manhã um texto bem interessante aqui no Twitter, eu vou ler para você, que ele diz o seguinte: se houver um golpe, se Bolsonaro usar a força para desrespeitar o resultado eleitoral de outubro, os historiadores do futuro dirão: em maio de 2022 eram tantos os elementos que indicavam que o golpe aconteceria, que não é possível que as pessoas não soubessem disso. A gente muitas vezes se faz, né, as pessoas fazem esse questionamento a respeito de 64, sendo que os elementos do golpe, inclusive, já estavam ali na própria presidência de Getúlio Vargas, e o suicídio dele acabou barrando esse golpe, mas ele continuou em gestação, digamos assim, durante todo esse período. Mas quando a gente vê a situação de hoje, os ministros do STF, por exemplo, avaliam que é preciso primeiro deixar a poeira baixar para tentar, inclusive, né, segundo fontes, iniciar uma aproximação com o Planalto, com o mesmo governo que faz ataques sucessivos, recorrentes, não só ao STF, mas como a diversas instituições. Aí a pergunta que fica, Rosemary, é o quanto de ataques, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto as demais instituições como o Legislativo, podem tolerar para preservar a democracia? Essa é a pergunta que não pode calar, né? Porque eu, como cidadã, essa é uma das questões que me causa estranheza, né? Eu acho que a maneira como muitas vezes o STF conduz o processo com uma flexibilidade tão grande em relação a esses ataques, e gostaria de chamar a atenção uma flexibilidade da defesa da Constituição. É isso que está sendo flexibilizado, a Constituição, né, que nós, inclusive, chamamos de Constituição Cidadã, né, porque ela foi elaborada, né, num período que é o período da redemocratização brasileira, o período de retomada, né, das forças democráticas no nosso país. Então, me parece que há uma certa flexibilidade muito grande ao que pode ser considerado, né, medidas golpistas. E eu, muitas vezes, né, algumas pessoas me perguntam: mas você acha que o presidente Bolsonaro, caso perca as eleições, pode no dia 3 de outubro dar um golpe, né, tentando inviabilizar a posse do futuro presidente? Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro vem dando, né, vem fazendo reiteradas medidas golpistas já. Eu acho que ele não está esperando 3 de outubro para fazer esse golpe, né? E eu acho que é muito preocupante, né? Então, eu falei aqui do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, mas gostaria também, né, de ver instituições como, né, a OAB, né, a Ordem dos Advogados Brasileiros, do Brasil, quer dizer, uma instituição importantíssima, né, que também faz parte, né, de um dos espaços de sustentação da democracia no nosso país, né, que
que também poderia, né, ter pronunciamentos muito mais contundentes, já que é o campo jurídico, né, que está sendo atacado. Ou seja, quando a gente fala em ataque à Constituição, nós estamos falando de um dos pilares fundamentais, né, da democracia. Então, eu acho muito interessante, né, esse tweet aí do Abramovay, né, chamando atenção para isso e chamando atenção para a sociedade civil. Quer dizer, nós vamos esperar para ver isso nos livros de história, ou nós, enquanto cidadãos, e aí eu digo para todas as instituições da sociedade civil nesse processo, nós vamos esperar que elas lê na história que não conseguimos defender a nossa democracia. Eu espero que não, e eu acho que não estou dizendo que ninguém tem se mobilizado, muitos setores, movimentos sociais, movimentos sindicais, né, mas nós precisamos incorporar isso, porque é a nossa democracia que está em jogo, é a nossa democracia que está sendo atacada por forças antidemocráticas que têm falado em nome da democracia. O presidente Bolsonaro sempre faz isso, né, que é democrático, né, o direito à liberdade de expressão, e evidentemente que mas atacar instituições democráticas não é exercício da liberdade de expressão, mas é sim uma medida autoritária e uma medida de confrontação a esses poderes. Então, eu acho que nós temos que redobrar nosso sentido de alerta nesse momento e a nossa expressão clara, né, contundente, enquanto sociedade civil, na defesa, né, da democracia, para que a gente não precise, Abramovay, ter que daqui alguns anos ler no livro de história: isso aconteceu. Nós não vamos permitir, nós não podemos permitir que isso aconteça. Fica aí o alerta, né? Rosemary, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Obrigada, bom dia, boa semana a vocês e a todos que nos acompanham. Boa semana. Conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.